Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou André Madruga, jornalista e um dos pesquisadores do projeto. Serei o mediador desta semana. Antes de começarmos, convido todas e todos a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo no site da Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar o link benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. No último dia 19 de setembro, uma cena que não ocorria há 13 anos se repetiu em Nova York. O presidente Lula, como presidente do Brasil, abriu a reunião da Assembleia Geral da ONU. O discurso foi extremamente elogiado não só no Brasil, quanto no exterior, e foi interrompido por aplausos em pelo menos 7 oportunidades pela plateia. Para analisar este discurso e o contexto da fala de Lula na ONU, convidamos Mariana Albuquerque. Mariana é professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Ciência Política pelo IESP-UERJ e autora do livro Brasil e Índia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, 1946 a 2021. Olá, Mari. Obrigado pela presença. Prazer ter você de volta. Oi, Madruga. Prazer é todo meu. Obrigada mais uma vez pelo convite. É isso, e contamos também com a participação de Eduardo Barbabella, doutor em Ciência Política, investigador do CAP da Universidade de Lisboa e coordenador do Manchetômetro. Bem-vindo, Dudu. Obrigado, André. Obrigado, Mari. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse discurso. No contexto da discussão política atual, um dos principais tópicos em destaque é a crise climática. Durante um discurso recente, o presidente Lula enfatizou as ações do Brasil na área e ressaltou a importância do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que implica que países mais industrializados devem contribuir financeira e tecnologicamente com nações em desenvolvimento, permitindo-lhes também a oportunidade de crescer de forma sustentável. Por outro lado, o tema do meio ambiente e da crise climática também foi abordado por outros presidentes brasileiros, como Jair Bolsonaro. No seu discurso, Bolsonaro usou o púlpito da ONU para contestar a existência da crise climática, chegando a afirmar que a Amazônia e o Pantanal não estão suscetíveis a incêndios devido à sua umidade. Mariana, qual é a sua análise sobre as diferenças nas abordagens de Lula e Bolsonaro em relação ao meio ambiente? E como você percebe essa divergência de perspectivas em relação à crise climática? Bom, o ponto de partida é que os dois têm uma visão diametralmente oposta sobre o impacto da crise climática enquanto um tema global. O Bolsonaro, não só nas falas dele, mas também na fala de ministros que ele nomeou, ele adotava uma narrativa do grupo que a gente conhece como negacionistas climáticos. Segundo o Jair Bolsonaro e muitos dos seus seguidores, a crise climática ela não se sustenta na realidade. Eles usam dados históricos para mostrar que a Terra já teve outros períodos de transições e de mudanças em relação às médias do clima, e eles conjugam, né, essa grande narrativa atual em torno da crise climática com uma grande conspiração internacional capitaneada aí pela China para tentar frear o crescimento capitalista. Então, dentro desse movimento dos negacionistas climáticos, eles questionam a própria existência de uma mudança climática ou questionam uma correlação entre as mudanças climáticas e a ação do homem. Então, segundo eles, se existe uma mudança climática, isso é um processo natural da Terra e não o que a gente chama de mudança climática antrópica, que é aquela correlacionada a uma ação do indivíduo e, portanto, conectada aí a uma exploração capitalista. Então, quando o Bolsonaro foi fazer o seu primeiro discurso na ONU em 2019, ele usou grande parte do seu discurso para questionar a crítica internacional e esse grande escrutínio da opinião pública internacional em relação ao governo dele. Ele questionou, por exemplo, os dados sobre desmatamento, ele questionou a atuação das populações indígenas naquela região, dizendo que muitas das queimas, né, são iniciadas pelos indígenas nas suas próprias atividades nativas. Ele também questionou indígenas como o cacique Raoni, que estariam, né, correlacionados com essa esquerda global e que, portanto, haveria uma grande conspiração de ONGs internacionais para tentar minar a soberania brasileira em relação à Amazônia. Então, é uma postura que
é um ponto fora da curva em relação à forma como o Brasil vem olhando, né, para a questão climática nos últimos governos. Dito isso, vou falar especificamente em relação ao Lula, né? Nos governos anteriores do Lula, o clima não foi um tema central do seu governo, né? É claro que a gente teve, sobretudo no segundo mandato do Lula e no primeiro mandato da Dilma, um esforço do partido de tentar conter o desmatamento na Amazônia, mas também foi um país que aprovou medidas como a construção da usina de Belo Monte, que são questionáveis pelo ponto de vista climático, apesar do seu impulso, né, de desenvolvimento. Foi um governo que também teve alguns melindres, né, e assumir alguns compromissos internacionais na área de clima, sobretudo pelo recurso ao princípio que você mencionou muito bem, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, dentro de um argumento de que quem tinha que, nesse momento, atuar em relação à crise climática eram os países desenvolvidos e, portanto, ao Brasil ainda caberia aí uma margem de manobra para ter um nível de emissões um pouco acima do que o que os compromissos internacionais estavam prevendo. Então, não é assim possível a gente afirmar que o governo Lula é um governo que teve um compromisso histórico com as questões climáticas. Teve algumas medidas interessantes, mas se a gente olha para os governos anteriores, ainda estava muito aquém do necessário para que a atual crise climática fosse realmente resolvida, né? E eu acho que o Lula entendeu essa mudança de tempo. Eu acho que ele sabe que a importância que esse tema tinha em 2003 não é a mesma importância que esse tema tem em 2023 e que, portanto, era preciso fazer uma correção de rota. Então, desde tanto do período eleitoral quanto da ida dele para a COP, né, lá no Egito, antes de ter tomado posse, quanto à nomeação da ministra Marina Silva, apesar das divergências pessoais que ambos têm, tudo isso mostrou que a agenda climática seria central no seu novo governo. E isso foi expresso claramente no discurso. Então, apesar de recorrer ao princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e mencionar também uma crítica ao neoliberalismo e exploração capitalista que gera uma grande desigualdade no seu discurso, Lula apresentou algumas iniciativas interessantes que o Brasil tem feito nessa área. E um dos pontos que para o Lula tem sido central, né, dentro desse debate, é a correlação entre as finanças, portanto, o financiamento, né, internacional, e a proteção do clima e do meio ambiente. Então, aqui o Lula tenta contemporizar uma narrativa que foi colocada historicamente como se a proteção ao meio ambiente fosse necessariamente uma oposição ao crescimento econômico e ao desenvolvimento econômico. E aí, tanto pela atuação que o Ministério da Fazenda tem feito na área climática, quanto pela fala do Lula na ONU, ao mencionar, por exemplo, o plano de transição ecológica do governo, fica claro que ele está tentando mudar essa narrativa e mostrar que a proteção ao clima pode caminhar junto com, né, o Brasil sendo um país emergente, sendo um país de desenvolvimento. Então, foi interessante a gente visualizar como que ele trouxe isso, porque daqui para frente o Brasil vai liderar grandes momentos da agenda internacional no qual o clima vai ser central, tanto a presidência do G20 no ano que vem, como a COP30 em 2025. Então foi um primeiro momento do Lula apresentar essas credenciais do Brasil num fórum de alto nível, e eu acho que o saldo foi positivo, sobretudo porque a comparação com o Bolsonaro também o favorecia, né? Outro tema de destaque nas discussões recentes foi a questão das desigualdades. Durante seu discurso, Lula abordou as injustiças e as disparidades socioeconômicas globais, argumentando que a falta de vontade política é um obstáculo para resolver esse problema. Ele também destacou a resignação que muitas vezes é observada em relação à injustiça, como se fosse um fenômeno natural. Além disso, Lula menciona outra forma de desigualdade, a disparidade de poder entre os países nos organismos internacionais. Ele enfatizou a importância do multilateralismo e a intenção do Brasil, como atual presidente do G20, de promover mais espaços multilaterais, como os BRICS, e a necessidade urgente de reformar o Conselho de Segurança da ONU. Mariana, como você avalia a complexidade dessa questão das desigualdades abordadas pelo Lula e qual a importância do multilateralismo e da reforma dos organismos internacionais nesse contexto? É viável? Olha, ao contrário do tópico anterior, né, que eu falei que não era uma agenda tradicional do governo Lula e do governo do PT e que foi uma mudança de rumo para se adaptar ao novo cenário,
esse tema de desigualdade, esse sim está no DNA, né, da ação internacional do partido, mas do Lula em si também. O ponto que o Lula trouxe no discurso, mas que ele também tem trazido em outros momentos, em outras viagens, em outras reuniões de cúpula, como a do G20, como a do BRICS, é essa dupla dimensão da desigualdade, né? O fato de que os países, inclusive os países mais ricos, ainda padecem de uma grande desigualdade interna, e ele correlaciona isso com a concentração de renda, com a questão da justiça social, do acesso a recurso, e usa muitas vezes esse gancho para poder justificar alguns dos programas de transferência de renda que são também bandeiras históricas do PT, para poder estimular o consumo, né, dado que essas classes mais baixas costumam ter uma propensão marginal a consumir mais alta, então, portanto, são uma grande fonte de injeção de recursos e consumo e produção na economia. Então, ele olha para esse lado da questão doméstica inicialmente, né? E muito relacionado com isso, uma outra bandeira histórica do PT, que é a bandeira do combate à fome. E como que o combate à fome está relacionado também com uma redução das desigualdades sociais. Então, o Lula vai trazer isso no discurso por essa ótica da importância de modificar as organizações e os organismos internacionais para que eles sejam mais sensíveis a essa pauta. E aí, já puxando o gancho de um tema que você trouxe, né, em relação à presidência do Brasil no G20, o Brasil já anunciou quais vão ser os eixos centrais que o Brasil gostaria de implementar na presidência no ano que vem. A Índia ainda está na presidência, a gente assume essa presidência em 1º de dezembro e implementa, portanto, até o final de novembro do ano que vem. E entre os temas que o Brasil já mencionou como prioritários, estão exatamente o combate à fome e à pobreza por meio da criação de uma aliança global contra a fome e a pobreza e a reforma das instituições multilaterais, tendo isso como um marco-chave. Como um segundo nível aí de análise, nessa discussão sobre as desigualdades, somado a esse nível de desigualdade doméstica, o Lula também tem falado muito sobre a desigualdade no sistema internacional e a necessidade de reformar as instituições. E isso também é uma coisa que não é novidade do Lula 3.0, né? Isso é uma coisa que vem lá do Lula 1.0 e também muito associada à figura do Celso Amorim, primeiro como ministro e agora como assessor especial da presidência, que foi um dos grandes nomes aí na luta pela reforma das instituições multilaterais. Como que o Brasil tem lidado, então, agora, nesse terceiro mandato do Lula, com essa demanda, né, histórica pela reforma das instituições multilaterais? Duas principais instâncias nas quais o Brasil tem feito um advocacy muito grande para a mudança acontecer, uma delas é na área comercial e financeira e outra na área política e de segurança. Na área comercial e financeira, o Brasil tem pautado muito a necessidade de reforma das instituições de Bretton Woods, né, sobretudo aí o Fundo Monetário Internacional, para que a distribuição de cotas seja mais condizente com a atual capacidade de aporte de recursos que os membros do FMI têm. E aí vale lembrar que no FMI o voto é ponderado de acordo com a proporcionalidade do aporte financeiro. Então, os países que aportam mais recursos têm um voto com peso maior. E isso gera algumas desproporções, porque o Brasil conseguiria aportar recursos para além do que o que a gente aporta hoje em dia, e, portanto, poderia ter um peso maior, somado com os países aí do sul global mais ainda. Então, nesse eixo econômico-financeiro, a gente faz essa pauta aí pela reforma das instituições de Bretton Woods, mas também pela reforma da OMC, Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio vem passando por uma paralisia de muitos anos, porque o Brasil, né, e os outros membros não conseguem solucionar uma divergência que a organização tem em torno do órgão de soluções de controvérsias, que é um dos órgãos, um dos painéis de especialistas da OMC, e o Brasil vem lutando muito para que a OMC retome a rodada Doha, que é a rodada de negociação que tem o desenvolvimento como pauta. Então, isso é o que a gente tem feito em relação à área financeira e comercial. Na parte política e de segurança, a nossa principal pauta é pela reforma do Conselho de Segurança da ONU, né, que você já trouxe muito bem na sua pergunta. Isso é uma demanda que vem, na verdade, desde muito antes da ONU existir. O Brasil pede por uma reforma desse órgão responsável por segurança desde a Liga das Nações, né, desde a existência do Conselho Executivo da Liga das Nações, e desde que a ONU foi criada, a gente tenta buscar esse espaço.
Qual que é a principal questão para essa reforma acontecer hoje em dia? E o que faz com que essa reforma seja dificultada, e por isso eu já respondo a sua pergunta de que nesse formato que o Brasil tem insistido, a viabilidade dela é bem pequena no atual cenário das coisas. O que tem acontecido é que o Brasil negocia a reforma do Conselho de Segurança em bloco, junto com um grupo chamado G4, que é composto além do Brasil pela Alemanha, pela Índia e pelo Japão. Eles pedem, né, mais 6 novas vagas permanentes, para eles 4 para 2 países africanos a serem decididos pela União Africana quais seriam. A grande questão é que cada um desses 4 países que compõem o G4 sofrem uma oposição direta de pelo menos um dos membros permanentes da atual composição do Conselho de Segurança. E para fazer uma reforma na Carta da ONU, você precisa da concordância desses 5. Então, assim, só de lado inicial, né? Os Estados Unidos nunca apoiou oficialmente a entrada do Brasil no Conselho de Segurança. Acho que eles sentem que eles já representam a América à exaustão. A China não quer de jeito nenhum a Índia e o Japão participando. E a França e o Reino Unido também não têm nenhum interesse em ver a Alemanha entrando e, portanto, dissolvendo o poder da Europa entre eles. Então, o Brasil vai ter uma tarefa aí bem difícil de tentar transformar essa reforma em algo mais palatável. Uma possibilidade que vem sendo conversada assim nos bastidores é que esses países entrem sem o poder de veto, que é algo que o Brasil já aceita, né? Mas a grande questão realmente é em torno de quem seriam. Então, a disputa hoje em dia nem é tanto sobre ter ou não ter uma reforma, mas quem seriam os novos membros que entrariam. Portanto, nesse formato com o qual o Brasil está fazendo, a viabilidade é bem baixa. Eu acho que é mais fácil a gente conseguir uma reforma das instituições financeiras internacionais do que conseguir uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. E aí, só para não dar mais notícias, vou dar aqui uma notícia positiva. A gente teve uma reforma, entre aspas, na composição do G20, nessa última cúpula na Índia, com a aprovação da entrada da União Africana, que também era algo que contava com um apoio muito grande do Brasil, exatamente para que a África, né, enquanto coletivo faz parte do grupo das principais economias do mundo, possam participar desses espaços e, portanto, a gente possa ter mais vozes do Sul Global em fóruns como o G20, que são fóruns de elite, assim, entre aspas. Então, não é que essas reformas elas são impossíveis, mas elas dependem muito de um timing político, elas dependem muito do que os países estão dispostos a abrir mão para poder aceitar essas ampliações. No G20, a União Africana entrou. Eu acho que o Conselho de Segurança, se acontecer alguma mudança, talvez o Brasil não seja um dos países prioritários para poder ocupar uma nova vaga. Mari, é difícil imaginar uma reforma do Conselho de Segurança sem o Brasil, não é? Olha, é difícil imaginar uma reforma do Conselho de Segurança com o Brasil ou sem o Brasil. A questão toda é que, para ter, né, uma reforma do Conselho de Segurança, como eu adiantei, os 5 membros permanentes precisam estar de acordo. E tem outros países que têm trabalhado melhor esse aceite nos bastidores do que o Brasil e que, portanto, contariam com um apoio mais amplo. Um exemplo, por exemplo, é a Índia. A única questão da Índia é a oposição da China. A China se opõe diretamente ao apoio da Índia, mas a Índia conta aí com um certo apoio dos outros. O Brasil não conta com o apoio de 4, né, e tem a posição apenas dos Estados Unidos. A gente tem aí um apoio da Rússia, a gente tem um apoio da França e do Reino Unido, mas a gente não tem nem da China e nem dos Estados Unidos. Então, não é que uma reforma do Conselho de Segurança sem o Brasil é impensável. Uma reforma, ela é praticamente impensável no formato como tem sido colocado. Eu acho que a possibilidade do Brasil entrar é se o Brasil aceitar entrar numa categoria um pouco mais soft, digamos assim, que é ou sem poder de veto, ou dentro de uma proposta que já foi colocada, que é da criação dos membros semi-permanentes, né, que são países que ficariam por até 8 anos em sequência representados no Conselho, mas não de forma literalmente permanente como os demais. Aí, para isso, o Brasil é um forte candidato. A questão toda é que o Brasil não tem uma forte oposição de ninguém, mas também não tem nenhum país que compra o barulho do Brasil de uma forma muito concreta, como os Estados Unidos compra da Índia e do Japão, por exemplo. Então, ninguém
tem uma versão gigantesca à entrada do Brasil, mas também ninguém bota o Brasil como top 1 para uma reforma, caso ela venha a acontecer. Além de apontar a gravidade da crise climática e centrar seu discurso no combate à fome e à desigualdade, Lula se comprometeu com a preservação da liberdade de imprensa. Citou, inclusive, o jornalista Julian Assange, que, segundo o presidente, não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Aqui no Brasil, o discurso ganhou muitos elogios na imprensa de forma geral e críticas pontuais, sobretudo a fala de Lula contra o neoliberalismo. Dudu, como você avalia a cobertura da mídia brasileira sobre o discurso? Pois é, André, eu acho que a gente tem que pensar a cobertura da mídia brasileira sobre o discurso do Lula, sobre algumas perspectivas, né? E é muito interessante, porque tudo isso que a gente ouviu a Mari comentar sobre o discurso e sobre a questão geopolítica são fatos muito importantes e muito interessantes, mas quando a gente compara com a cobertura da mídia, principalmente quando a gente pensa em Lula 1 e Lula 2, como a Mariana trouxe, a gente percebe que nem sempre foi como a gente vai ver que foi dessa vez, né? Ou seja, foi uma pauta positiva, houve uma perspectiva bem mais positiva do que já se teve antes. Bem, quando eu fui analisar a cobertura da mídia brasileira, eu pensei logo nos 3 jornais que o Manchetômetro trabalha, e fui ver o que o Globo, que a Folha e que o Estadão produziram nos seus editoriais. Antes de falar sobre isso, um disclaimer importante: pelo que eu tenho acompanhado, a mídia televisiva, né, os jornais televisivos apoiaram muito o discurso do Lula, a gente viu um apoio muito grande. Nós vimos, né, como foi colocado na pergunta, muitos elogios, falaram que o Lula acertou, que o Lula foi certeiro, foi um discurso perfeito. Críticos históricos do governo Lula, né, como o Merval Pereira e até a Miriam Leitão, admitiram o acerto do Lula, então acho que a gente vê aí um progresso, um avanço muito grande no que o Lula falou. Então a gente realmente percebe essa perspectiva. Inclusive nessa questão de liberdade de imprensa, nessa defesa que ele fez, e também as questões climáticas e de posicionamento do Brasil. Então eu acho que a gente teve um ganho aqui muito grande nessa cobertura. Mas nem tudo foram flores nessa cobertura, e é importante a gente destacar isso. Por quê? Se a gente olhar para os jornais impressos principalmente, as críticas antigas voltaram, né? Nem todo mundo largou aquelas críticas que a gente via no início. Então, por exemplo, quando a gente olha para o discurso, né, para o jornal do Estadão, como o Estadão colocou, o Estadão utiliza uma frase, né, que o Lula coloca no seu discurso, né? O Lula, durante o seu discurso, em diversos discursos, ele repete isso, né? Ele fala que o Brasil voltou. E o Estadão coloca no seu editorial que não só o Brasil voltou, como o Lula voltou. E aí ele critica o Lula por retomar o dogmatismo retrógrado do PT no seu discurso. Então, o que eles fazem? Isso é muito interessante no texto deles. Eles separam um pouco o Lula, e aí eu acho que acabam, de certa forma, juntando Lula e Celso Amorim, dos valores do Rio Branco, né, do Itamaraty, e tentam dividir os dois. Então eles colocam como se o Lula e o Celso Amorim, por tabela, são esses impregnados por um dogmatismo retrógrado do PT, que seria essa ideia antiga do primeiro e do segundo mandato, que para eles é uma lógica errada e atrasada, né, e aí eles vão associar isso tudo principalmente à fala do Lula sobre retirar o Brasil do Tribunal Penal Internacional. Então, eles vão associar por esta fala, que é uma fala feita que essa fala foi feita para agradar a militância petista. Então, o Lula teria uma lógica de crítica ao neoliberalismo e uma lógica também, vamos dizer, pró-Rússia, que seriam distantes ao que nós vemos hoje. Então, eles colocam uma lógica bem antiga, antiquada e, de certa forma, errada dentro dessa lógica, e falam também um pouco, né, sobre o Lula ter delírios sobre o sul global. Então, eles colocam o Lula como alguém atrasado. Isso tudo tem uma lógica de narrativa que vem historicamente, né? Que os jornais têm associado Lula 3 como um governo atrasado, um governo que governa olhando para trás. E a gente percebe no Estadão, né, principalmente no editorial do Estadão, essa retomada. Como se a posição da mídia também não fosse ideológica, né? Exatamente, como se não tivesse ideologia dentro da posição deles. Então, eles colocam como se o Lula estivesse governando para trás. Mas quando a gente vai ver
a Folha e o Estadão, a Folha e o Globo, a gente já vê que eles não são tão críticos, né? A Folha traz uma narrativa parecida, né? Eu estou trazendo o título também um pouco, porque eu acho que os títulos dessa vez foram muito emblemáticos, porque eles acabam demonstrando muito do que foram os jornais, né? Principalmente os editoriais no dia seguinte. Então, o editorial da Folha coloca como o discurso de Lula na ONU está igual, mas o mundo mudou e vê rebelião dos emergentes. Então, é a mesma lógica. O Lula está com o discurso do primeiro governo, o mundo mudou e você tem uma rebelião, mas o Lula está atrasado. Então, você tem, novamente, esse mesmo discurso. O Lula está atrasado, o Lula está mantendo a sua narrativa antiga, o Lula não consegue sair desse mundo atrasado, mas o mundo mudou. Mas é interessante, por quê? Porque o texto do jornal não é tão crítico quanto o título faz parecer, porque o título, de fato, eles criticam o Lula um pouco por estar um pouco atrasado, mas eles demonstram também um pouco demonstram, acho que de uma forma muito interessante, que não é que mesmo que o mundo tenha mudado, as críticas que o Lula faz há 13 anos, né, há 14 anos, elas se mantêm. Então, é muito interessante isso, porque é um texto que demonstra que tudo que o Lula vinha criticando ainda não foi resolvido. Então, é muito interessante isso, porque mostra que, ok, o Lula não mudou, o mundo mudou, mas as críticas se mantiveram a mesma. E é isso que o discurso do Lula fala. O discurso do Lula é exatamente isso. Então, o que o texto da Folha fala é, olhem como o discurso do Lula conseguiu demonstrar, e, né, eles acabam fazendo isso sem saber, mas é bem interessante isso, como o discurso do Lula está up to date, né, está bom, está atualizado, mesmo falando sobre coisas que ele falava lá atrás, porque o mundo não resolveu. Então, eu acho isso muito interessante, porque é algo muito, muito diferente, né, algo bem curioso, por assim dizer, né? Porque acabaram, de certa forma, demonstrando, pelo menos na minha opinião, que o texto é falho nisso. O texto acaba demonstrando que o Lula está certo no seu discurso. E também, novamente, vão criticar a ideia de sul global, né? O sul global não é muito querido pelos jornais. E aí a gente tem o texto do Globo, que eu acho que é um texto bom, é um texto que é o único texto que mais elogia o Lula do que critica, e aí é o texto que o editorial é direto, né? O Lula acerta o tom e o conteúdo em discurso na ONU. E aí é um texto que exatamente fala sobre recuperar o prestígio perdido. Então, é um texto que vai elogiar, vai retomar a discussão que a Mari já trouxe um pouco, né, quando ela falou sobre a questão ambiental, né, que a gente teve um certo descolamento da realidade, e aí a gente acaba tendo, né, nessas épocas, a gente já teve algum tempo atrás, a gente foi chamado de pária, né, o Brasil foi chamado de pária na arena internacional, e hoje a gente está de volta. Então, é um discurso que defende, de certa forma, esse posicionamento brasileiro, essa atuação que o Brasil fez e que a Mari bem destacou, né, na resposta dela anterior, ou seja, essa atuação dentro dos órgãos internacionais. Então, é um texto positivo, é um texto que demonstra que o Lula está no caminho certo. Mas, porque não, como é uma cobertura brasileira, a gente tem sempre o mas eles estão deixando bem claro no final que o Lula precisa sempre ter um cuidado. E qual é o cuidado? A confusão entre política externa e ideologia. Então, o que a gente viu nessa cobertura, até para finalizar a resposta? A gente viu 3 jornais, principalmente, né? Assim, a cobertura televisiva, de certa forma, foi positiva, com, claro, alguns distanciamentos, mas, de certa forma, todo mundo elogiou, né? Até porque acho que a Mari explicou bem na primeira resposta dela. O sarrafo era muito baixo, então não tinha como também ser pior do que o Bolsonaro. Então a gente já subiu muito de patamar aqui. Então a gente já parte de um elogio, e aí a gente parte de 3 narrativas diferentes. O Estadão, que critica o atraso, fala que o Lula está governando para trás e não está olhando para a realidade, e critica a ideia de sul global. A Folha, que fala sobre um atraso, mas de certa forma demonstra que a agenda internacional permanece a mesma e que também critica o sul global, e o Globo, que elogia o Lula,
elogia o posicionamento do Lula dentro da política externa, mas alerta para uma preocupação sobre essa relação entre política externa e ideologia, que, se a gente, né, quiser esforçar um pouquinho, também está criticando o Sul global. Então, de certa forma, ao final é um elogio à atuação do Lula em algumas questões, mas uma preocupação sempre com ele estar preocupado com o Sul global, o que para eles não é, ou não deveria ser o verdadeiro foco do Brasil, né? Para eles, o Sul global não é tão positivo assim quanto o Lula acredita ser. Como tudo que contraria minimamente os interesses dos Estados Unidos. Pois é, e eu acho isso interessante, né? A gente até não vai, né, abordar aqui, mas até porque não é um tema da ONU, mas a gente acaba vai ver um posicionamento totalmente diferente quando a gente vê o acordo Brasil-Estados Unidos sobre a questão dos trabalhadores de aplicativo e a OIT, né, a Organização Internacional dos Trabalhadores. Aí a gente vai ver um elogio a essa atuação com os Estados Unidos, né, porque aí já não é um sul global, aí a gente está falando do norte, e aí o norte já é mais interessante para esses jornais. Vamos lá. Antes da Assembleia da ONU, o G20 realizou sua reunião, se gerou algum debate na imprensa internacional que comparou o presidente Lula ao primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Segundo essas análises, Lula estaria buscando se tornar um líder global influente, assim como Modi, representando um país em desenvolvimento cuja opinião não pode ser ignorada. No entanto, essa comparação é bastante complexa, considerando as diferenças geopolíticas entre o Brasil e a Índia. Mariana, a gente gostaria de ouvir sua opinião sobre essa comparação entre os dois líderes. Como você vê essas tentativas de equiparar os dois em termos de influência política global? Olha, eu adoro essa pergunta, porque ela é uma das grandes fanfics das relações internacionais. Assim, o Modi tem muito mais de Bolsonaro do que de Lula na sua atuação, a verdade é essa. O Modi, só aí para dar um contexto para o pessoal que está escutando a gente, ele enfim, lá na Índia o sistema é parlamentarismo, então ele é o primeiro-ministro, né, eleito por uma maioria de um partido chamado BJP, que é o Partido Nacionalista Hindu. Então, é um partido que tem uma base religiosa muito forte e uma ideia de que as minorias devem se dobrar às maiorias, nesse caso, pela questão religiosa, porque a Índia é um país de maioria hindu. Então, eu acho que esse discurso ressoa muito mais com uma base bolsonarista do que com uma base, né, de apoio ao Lula. E uma das estratégias que o Modi encontrou para se colocar, enfim, dentro desse sistema internacional como um líder forte, é primeiro um grande apelo personalista em torno da figura dele, né? Então, se vocês chegam em qualquer lugar da Índia, é a cara do Modi plotada em ônibus, outdoor, porta de banheiro, então, assim, um reforço imagético mesmo do Modi ao lado da bandeira, das cores na Índia, quase como se ele emulasse a nacionalidade, sabe? Então, tem uma coisa dessa ideia do líder forte pensando na pessoa dele e pensando também numa questão religiosa, né? O Modi, ele é um brahmane, portanto, está aí no topo da casta hindu e ele se posiciona dessa forma também quase como uma liderança espiritual, né, dentro do país. E um outro caminho que a liderança do Modi tem trazido para a Índia é a ideia de reforçar a Índia também como um país forte que não se dobra, né, aos dizeres das grandes potências internacionais. Então, assim, um dos elementos que eu acho muito interessante para a gente comparar o Lula com o Modi é que o Lula, historicamente, né, se colocou como um cara que busca construir pontes. Então, ele tenta evitar crises diplomáticas, evitar que o Brasil não seja bem visto ou não seja bem aceito, ou não seja bem relacionado em alguns espaços, enquanto o Modi decide comprar algumas brigas que acabam botando a Índia numa posição de menos articulada e menos consensual enquanto um parceiro responsável. Né? Então, assim, só para dar alguns exemplos, recentemente a Índia está passando agora por uma crise diplomática com o Canadá, depois que o governo canadense, o primeiro-ministro Trudeau, disse que tem fortes indícios de que o governo indiano está diretamente relacionado com a morte de um líder Sikh, que é uma religião minoritária lá na Índia, no Canadá.
E aí o governo indiano encarou isso como uma grande afronta e também ficaram trocando farpas, chamando embaixador, etc. Então essa é uma postura, por exemplo, que a gente dificilmente veria sendo colocada em prática no governo Lula, que costuma evitar esse tipo de crise. E um outro tema que eu acho interessante da gente ver a comparação entre a atuação dos dois é a posição em relação à guerra da Ucrânia, que essa também foi uma crítica que foi feita, né, em relação ao discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU, o fato dele não ter mencionado a Rússia, dele ter sido vago em relação à responsabilização russa do conflito ucraniano. E aí um primeiro ponto que eu sempre gosto de desmistificar é que o Brasil não está neutro na guerra da Ucrânia. O Brasil condenou a Rússia pela agressão ao povo ucraniano e segue condenando. O que o Brasil não faz e não vai fazer é ceder tropas para atuar no conflito, porque o Brasil tem um princípio histórico de só ceder tropas com base no mandato aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU e exatamente pelo fato da Rússia ser um dos membros permanentes e ter vetado qualquer tentativa nesse sentido. Essa aprovação não aconteceu. Então, a gente pode criticar isso por um ponto de vista estrutural, não por um ponto de vista de coerência da política externa brasileira. E um outro ponto é que o Brasil não aprova sanções. O Brasil é contrário ao uso de sanções econômicas internacionais como formas de resolução de conflito, porque o argumento brasileiro é que isso, na verdade, acaba atrapalhando a vida da população, né? Então, os líderes russos vão continuar tendo acesso a todos os recursos e uma sanção econômica vai impactar o povo da Rússia e não as lideranças e os tomadores de decisão. Então, o Brasil teve uma posição que não é uma posição de neutralidade, mas é uma posição fiel aos princípios da diplomacia brasileira, sem também mudar os seus princípios em torno de uma demanda europeia ou de uma demanda da OTAN estadunidense para que o Brasil participasse mais ativamente do conflito. Já a Índia, pela figura do Narendra Modi, mas também do ministro das Relações Exteriores, o Jay Shankar, eles têm adotado uma posição combativa. Então, eles falam em inúmeros pronunciamentos internacionais que a guerra da Ucrânia é uma guerra europeia, que a OTAN é parcialmente culpada pela guerra ter acontecido por eles tentarem se expandir para além dos acordos que tinham sido feitos. A Índia continua tendo um comércio com a Rússia, inclusive de armas. Então, eles têm uma posição que é muito mais radical nesse sentido de se colocar como um país que possui uma autonomia do sistema internacional do que o Brasil. Então, ao meu ver, a comparação possível entre o Lula e o Modi é no sentido de serem dois líderes fortes, dois líderes reconhecidos enquanto representantes de um país, que têm essa projeção internacional e essa mudança das instituições multilaterais como temas chaves, né, dos seus mandatos. Mas em termos pessoais, tanto da personalidade dos líderes, quanto dos partidos, quanto dos contextos regionais ao qual eles estão submetidos, essa comparação esbarra em inúmeros limites. Tá? Então, assim, o Modi, se a gente fosse querer comparar ele com algum líder brasileiro, ele é muito mais próximo do bolsonarismo do que do Lula. Então, acho que foi bom vocês trazerem essa pergunta para a gente também analisar e trazer esse ponto. Mari, Lula e Modi, né, você já colocou que não podem ser tão comparados, mas pensando em Brasil e Índia, as diferenças, né, dos países também são inúmeras, né, se a gente pensar geopoliticamente. Também não dá para comparar os momentos, até pensando que a Índia tem, né, dentro desse contexto geopolítico, uma diferença muito grande para o Brasil, além das questões de posição e com a questão da China, mas tem a questão nuclear, que é uma diferença enorme em comparação ao Brasil, né? Então também existe um poder desigual dentro desse contexto. Eu sempre gosto de começar fazendo uma comparação entre Brasil e Índia, falando de uma divisão, de uma assimetria de escala que, enfim, é primordial para tudo, né? Quando a gente está falando da Índia, a gente está falando de um país com mais de 1 bilhão de pessoas e a gente sabe que população é uma fonte de capacidade de poder, né? Porque isso se desdobra tanto em capacidade produtiva quanto também em questões relacionadas à identidade e nacionalidade. Então, a gente tem uma questão de escala aí que é irrefutável inicialmente. Mas tem também uma outra dimensão que é a de escolhas políticas, né? Você mencionou muito bem que a Índia é um país que não abriu mão do seu poder nuclear, apesar de todas as pressões para que isso acontecesse. E os dois países, na verdade, tiveram durante muitas décadas uma posição semelhante em relação a esse ponto.
quando o Tratado de Não Proliferação, né, que impedia que novos países se nuclearizassem, foi proposto lá em 1968, o Brasil e a Índia foram contra o acordo por argumentos semelhantes. Né? O Brasil falava que isso causaria um congelamento do poder mundial e a Índia chamou esse momento de apartheid nuclear, como se você garantisse o direito dos países já nuclearmente armados de manterem, né, essas suas capacidades e você impedissem esse acesso para os demais países. Só que em 98, o Brasil vai mudar de posição e vai assinar o TNP, e a Índia, pelo contrário, vai se tornar uma potência nuclear exatamente nesse mesmo contexto, depois de ter feito testes bem sucedidos. E isso, para mim, é um indicativo muito grande de uma questão, inclusive filosófica, que separa os dois países. A gente tem um debate muito grande aqui no Brasil sobre o que o Brasil está destinado a ser, né? A gente não tem, por exemplo, um consenso sobre se o Brasil é destinado a ser uma grande potência, ou sobre se o Brasil é destinado a ser um líder do sul global, ou sobre se o Brasil é um país em desenvolvimento. É uma disputa entre se vale a pena para o Brasil se colocar como pequeno entre os grandes ou se manter como um grande entre os pequenos, entre muitas aspas. E isso está muito relacionado com uma falta de legitimidade social e política que a gente tem aqui no Brasil para investir em capacidades de poder, sobretudo militares. Né? A gente tem um debate muito grande toda vez que aumentam os orçamentos de defesa. Vem aquele questionamento sobre por que o Brasil, que não tem inimigos, né, está investindo em defesa, quando a gente tem uma população de milhões de pessoas que ainda passa fome. O nosso subdesenvolvimento, assim, durante muitas décadas, fez com que as nossas aspirações tivessem que ser ter comida no prato e não ter um projeto de potência de longo prazo. A Índia trabalha essa questão de uma outra forma, porque para eles, ser potência é o caminho para resolver essas assimetrias internamente. Então, para eles, não é uma disputa de fins, é uma disputa de meios, né? Então, a Índia é destinada a ser uma grande potência, a gente encontra, inclusive, assim, nos grandes escritos, uma menção ao que eles chamam do imperativo indiano, né? Como se a Índia tivesse, de forma inequívoca, destinada a ser uma grande potência. E, para eles, ser uma grande potência é o caminho para solucionar a questão social e a questão econômica internamente. Então, eles têm uma legitimidade social que o Brasil não tem para poder se posicionar de forma militar, de forma econômica, de forma autônoma, né, nesses espaços internacionais. Uma parte disso está relacionado com, enfim, essa questão filosófica que eu mencionei, e outra está relacionado com o entorno estratégico. A gente teve aqui no Brasil, né, graças à nossa habilidade diplomática, uma capacidade de solucionar os nossos passivos de fronteira na passagem do século XVIII para o século XIX, depois, no início do século XX, isso consubstanciado aí, sobretudo, na figura do Barão do Rio Branco, enquanto a Índia é um país que só se tornou independente em 47, então, quando a gente já estava aí participando de guerra mundial, a Índia ainda era uma colônia, né? E ainda tem questão de fronteira a ser resolvida até hoje, né? Então, uma integridade territorial que foi desfeita durante o processo de independência, isso gera um trauma. E a gente tem no poder na Índia, hoje em dia, uma geração que foi colonizada, né? E que, portanto, tem uma desconfiança muito grande em relação a essas grandes potências internacionais. Então, acho que você traz esse ponto de forma muito boa, porque ajuda a gente a entender como que o ponto de partida do Lula e do Modi são questões geopolíticas e sociais muito diferentes, né? E que legitimam um posicionamento muito diferente desses dois países no cenário internacional também. Queria agradecer a participação da Mari, Dudu. Muito bom, excelente o episódio. Mari, convidada, como sempre, voltar mais vezes. Muito obrigada a vocês pelo convite, sempre um prazer, e contem comigo para os próximos. Obrigado, Mari, obrigado, André, foi incrível, e é sempre muito bom ouvir a Mari sobre ONU e sobre Índia, que são temas que a gente sabe que está no coração dela como pesquisadora. É isso, para mais informação, acesse o nosso site, manchetômetro.com.br, e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo. Junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.